A paz do Senhor, queridos irmãos que estão neste momento conectados aí conosco com a AD Olímpico, para mais uma lição da nossa escola dominical que foi realizada era para ser realizada no dia 17 de maio, estamos fazendo no dia de hoje, que tem como título a lição Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Queremos fazer uma oração para que Deus possa clarear nossa mente, o nosso coração, para entendermos melhor a palavra do Senhor. Querido Deus, querido Pai, nós louvamos o Seu nome, Senhor, porque tem nos dado condições de poder alimentarmos, ó Deus, da Tua palavra. Senhor, meu Deus, clareia nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento para compreender, Senhor, os mistérios da Sua palavra. Um título, Senhor, maravilhoso que nos traz revelações, nos traz conhecimento maravilhoso da Sua palavra e do Seu querer. Senhor, obrigado. Abençoa quem está assistindo, quem está ouvindo, quem está conectado, Senhor, nesta noite com a Tua palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. A lição, queridos irmãos, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Deus nos deu a oportunidade, a chance de reconciliar com Ele através de Cristo Jesus. Temos como título, como texto áureo desta lição, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios capítulo 2 e 14. A verdade prática diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e o homem. Glória a Deus, uma lição maravilhosa que nos faz, queridos irmãos, entender um pouco mais sobre as nossas condições diante de Deus, a reconciliação a qual Cristo fez de nós ao nosso Deus. Nós temos alguns objetivos nesta maravilhosa lição. Quais são os objetivos específicos? Primeiro, nós pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Também explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E também evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Veja bem que maravilhoso tema é esta lição. Quem, irmãos, não acompanha, não é aluno da escola dominical, há tantos anos tem nos instruído, tem nos ensinado, então está perdendo muito quem não acompanha as lições que nos são dadas, as lições que tiram qualquer dúvida que possa ter no coração do homem. Nós temos que crescer no conhecimento e na graça, e a escola dominical nos dá essa oportunidade de entender um pouco mais da palavra de Deus, dos planos de Deus, da graça que nós recebemos sem merecer, da comunhão com Cristo e da comunhão com Deus. Isto é, a escola dominical nos dá esse instrumento que a nossa igreja disponibiliza para nós, para entendermos. Só não entende, irmão, só não tem um pouco de conhecimento quem não quer mesmo, porque nós temos todas as ferramentas em nossas mãos. Estamos aqui, eu, evangelista Amarildo, também com o nosso pastor Flávio, que é o primeiro dirigente desta congregação da nossa AD Olímpico. Esperamos que você possa desfrutar também desta lição, assim como nós também. Amém? Então temos a introdução desta maravilhosa lição que diz: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas, agora, para indicar que algo aconteceu, alterou a situação dos gentios. Ele explica que esta mudança repousa na obra que Cristo realizou.
Vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Veja bem, Paulo ensinando aos gentios que estava longe, não tinha conhecimento, como nós ouvimos na lição passada, eles estavam fora dos planos de Deus, que era para os judeus, eles estavam fora das promessas, mas através de Cristo, eles foram incluídos nesta promessa. A palavra mas, antes estavam fora, mas agora, através de Cristo, fomos incluídos no plano de Deus, nas promessas de Deus, na graça de Deus. Então Paulo estava aqui explicando para eles que eles estavam longe, mas agora eles estão perto de Deus através de Cristo. Veja bem, porque Cristo, através do sangue de Cristo, chegaste perto. Veja bem, queridos irmãos, que maravilha é entender que aquele que aceitou o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário já chegou a Deus, se aproximou de Deus, foi reconciliado com o nosso Deus. O ponto central desta lição, ela fala que foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Glória a Deus. Temos aqui a primeira parte da nossa lição, que tem como título: Cristo desfez a inimizade entre os homens. A segunda parte: pela paz Cristo fez um novo homem. Então nosso pastor Flávio estará direcionando então a leitura deste primeiro tópico. A todos a paz do Senhor Jesus. É um privilégio nós estarmos na casa do Senhor, eu, pastor Amarildo, Paulo, Andressa, transmitindo essa live a respeito da Escola Bíblica Dominical. É um privilégio nós estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor. Eu sempre digo que quanto mais nós aprendemos, menos nós erramos. E quanto menos nós errarmos, mais nós vamos acertar o alvo. E o nosso alvo é o céu. É para lá que nós estamos caminhando. E nós temos um intuito aqui de ser um instrumento de bênção para que você possa compreender melhor as Sagradas Escrituras. No tópico 1, nós vemos: Cristo desfaz a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar um fim a esse litígio entre os homens. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio do gentil havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Glória a Deus. Vemos aqui o exclusivismo que havia entre os judeus. Os judeus achavam que eles eram um povo exclusivo, e isto criou inimizade entre os judeus e os gentios. E Paulo, então, ele explica, através da leitura que ouvimos, que o exclusivismo religioso do judaísmo, entre o santuário e o átrio dos gentios, havia um muro de pedra com a proibição de acesso estrangeiro. A gente conhece, queridos irmãos, que os gentios, eles eram totalmente proibidos de participar dos costumes que os judeus participavam. Eles não tinham acesso a nada. Por quê? Porque eles eram exclusivos, era só para eles. Eles eram um povo que se achavam especiais, eles achavam únicos, eles achavam que só eles tinham direito. Isso que levou eles a desviar do verdadeiro projeto que Deus tem para a humanidade, que é até os dias de hoje, o exclusivismo. Então a gente vê que hoje a gente ainda se encontra algo parecido, o exclusivismo, pessoas achando que ele é mais crente que o outro, achando que ele é mais santo que o outro. Nós vemos igrejas por aí achando que só ela é certa, só ela que vai para o céu, só um total de pessoas, um número de irmãos que vai entrar nos céus. Então pessoas estão se fechando num muro de exclusivismo, de
de egoísmo, achando que ele é a pessoa mais certa para entrar no céu, a pessoa mais santa. E a Bíblia nos diz, irmãos, que nós, para chegarmos diante de Deus, nós temos que diminuir nosso egoísmo, diminuir a nossa capacidade de ser alguma coisa. Nós temos que ser quanto menor no conhecimento, menor na soberba, quando nós chegamos mais perto de Deus. Essas pessoas, estas igrejas que têm essa intenção, que têm esse pensamento, que tinha o judaísmo naquela época, tinha grande chance de se afastar cada vez mais de Deus. Pessoas que pensam dessa forma, ele acha que está se achegando a Deus, mas quanto mais ele pensa, mais ele se afasta de Deus. Só eu sei, só eu conheço a palavra de Deus, eu conheço mais que fulano, eu conheço mais que cicrano, eu prego melhor, eu canto melhor. Então Deus, Jesus, ele deu exemplos de pessoas que eram humildes diante de Deus e se tornavam grandes para Deus. Pessoas que acham que são grandes para Deus, elas são insignificantes para Deus, porque Deus ele não gosta de exclusivismo. A ótica de Deus, a lógica de Deus é totalmente fora da lógica do homem. O homem pensa de uma forma e Deus ele pensa de outra forma. A forma de Deus pensar ela é correta, e o homem às vezes, sem ter a direção de Deus, ele entra por um caminho errado, um caminho do exclusivismo e do achismo. Eu acho isso, que eu sou, ou que eu posso fazer melhor que o meu irmão. Isso as pessoas caem, irmãos, numa decadência espiritual muito grande, quando a pessoa não se humilha, quando a pessoa não se diminui diante de Deus. Deus, nós temos que engrandecer Ele cada dia mais, e nós se diminuímos a cada vez mais. O próprio Jesus falou que se nós queremos crescer, se nós queremos ser o maior, nós temos que ser o menor diante de Deus. Ele provou isso, meus queridos, quando Ele lavou os pés dos discípulos. Um trabalho humilde, um trabalho para escravo, mas Jesus ele pegou um balde de água, um pano e lavou os pés dos seus discípulos, provando para eles que nós temos que descer o mais baixo possível para ser grande diante de Deus. Então é isso que Cristo desfez, a inimizade entre os homens. Por quê? Porque um povo achava que era melhor que o outro, mas através do sacrifício de Cristo, igualou as nações, igualou o povo. E hoje somos uma igreja iguais. Todos têm o mesmo nível diante da igreja. Todos nós somos do mesmo nível, não tem ninguém maior que ninguém. Todos nós somos dependentes de Deus. Glória a Deus. E no segundo subponto, fala que a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Esta barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai e pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Glória a Deus. Aqui nós vemos que havia uma separação, literalmente, havia um muro ao qual os gentios não poderiam ultrapassar. E havia uma separação também, que havia o véu, que nós não poderíamos chegar a Deus, nós não poderíamos estar no Santo dos Santos, e se fosse gentil, nem mesmo nos átrios nós poderíamos adentrar. E havia essa separação tanto literal como espiritual. E muitas vezes nós ficamos separados de Deus, muitas vezes nós não encontramos Deus, não temos Deus, nós achamos, nós falamos, mas por quê? Parece que a gente conversa com pessoas estão longe de Deus, não tem Deus perto dela e muitas vezes não são abençoadas. Eu quero dizer que no Antigo Testamento existia esse muro de separação, a qual só os judeus poderiam ultrapassar esse muro. Quem ultrapassasse ali e não fosse judeu ia ser morto. Só os judeus podiam ultrapassar. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Mas existem muitas pessoas que ainda não têm o privilégio, a comunhão de estar com Deus. E eu quero dizer que não existe mais esse muro, não existe mais o véu, mas existe algo que ainda nos separa da presença de Deus. A única coisa que pode nos separar é o pecado. É o pecado que faz separação
entre você e Deus. Porque se nós temos pecado, nós somos separados. Mas quando nós não temos pecado, nós temos comunhão com Deus. E através do sangue de Jesus, os nossos pecados foram redimidos. Através do sacrifício vicário que Ele fez em nosso lugar, nós não temos mais pecado. Então essa parede, essa separação de chegar a Deus, essa separação caiu através da cruz, através da morte de Jesus, a qual morreu por mim e pela sua igreja. Por isso nós temos livre acesso ao Pai. Então nós temos esse privilégio. A igreja do Senhor tem esse privilégio. Na igreja existem pastores, existem os obreiros, existem membros, e todos têm o mesmo privilégio de adentrar ao Santo dos Santos. Todos têm o mesmo privilégio de estar falando com Deus. Aí mesmo onde é que você está, se você curvar a sua cabeça em reverência à palavra de Deus, reverência que você vai conversar com Deus, não vai prestar atenção em outra coisa, você está falando com o próprio Deus. Veja que essa separação, esse muro que existia, não existe mais. Hoje nós temos livre acesso. A única coisa que pode nos separar do Pai é o pecado, porque essa barreira foi derrubada literalmente e espiritualmente. Por isso você tem esse privilégio. E no tópico 3 nós vamos ver o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: moral, cerimonial e civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão e sacrifício, comida, bebida, dia de festas, lua nova, sábados. Esses ritos identificavam a posição dos judeus diante de Deus, demonstrava hostilidade deles para com os gentios. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Os conceitos dos mandamentos que nós ouvimos, ela estava baseada em três tripartidas da lei mosaica, em três momentos da lei mosaica, que é moral, cerimonial e cívica. A lei civil, como nós lemos aqui, ela diz respeito aos israelitas, ao cidadão, que israelita, aos direitos que o cidadão israelita tinha. Isto era a lei civil. A lei moral permanecia em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Ou seja, era certo fazer, na lei existia lá não matar, não furtar, não adulterar. Essa conduta ainda continuava, valeria ainda para o homem, estava valendo, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial citada, sendo aquelas coisas cerimonial, a circuncisão, guardar o sábado, todas aquelas cerimônias que existiam, então aquilo estava sendo, não tinha valor como salvação. Então os israelitas tinham isso, os judeus tinham isso ainda na sua lei, como eles seguiam, mas os gentios não tinham mais isso tinha quebrado. Então eles entravam no mesmo direito do que os judeus, mas eles não podiam cumprir, não precisavam cumprir todas essas coisas. Tá certo que as leis, aquilo que é moral para o homem, ela continuava, porque quando a pessoa ele se atenta para a palavra de Deus, quando ele se converte, como nós éramos gentios, quando nós vemos na presença de Deus, nós não mudamos de vida. Nós mudamos de vida, nós transformamos completamente, mas nós não fazemos mais o que nós fazíamos. Nós não mentimos, nós não fazemos coisas erradas, não nos largamos os vícios, largamos as manias que o mundo tem, mas tem coisas que continuam na nossa vida. A moral, o caráter,
Essas coisas ainda o homem tem que ter na sua vida para continuar na presença de Deus. Deus anulou as coisas que fazia com que o homem chegasse a Deus através dos seus próprios méritos. Ou seja, o homem, se ele cumprisse as leis, segundo os judeus, se ele guardasse o sábado, se ele sacrificasse, se ele seguisse todas as cerimônias, ele alcançava as promessas de Deus. Isso estava visto como mérito do homem. Ou o homem fazia isso, estava certo. O homem fazia aquilo, ele conseguia. Mas hoje não, hoje é dom de Deus, a salvação vem de Deus, não é mérito nosso. Por mais que nós fazemos, como nós lemos aqui em Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é dom nosso, não. Isso é dom de Deus, não vem das obras. Não é fazendo obras boas que nós alcançamos a graça, não. Nem para que ninguém se glorie. Então isso é um dom de Deus, isso nós precisamos entender. Que o que vale hoje na nossa vida é a salvação, a graça, mas ela vem de Deus, não vem de nós, como nós vimos no ponto anterior. Nós não adiantamos nós fazermos as coisas para alcançarmos alguma coisa por mérito humano, de forma alguma. É dom de Deus, é pela graça, é pelo sacrifício de Cristo que alcançou nós. É pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário que nós tivemos uma nova chance para reconciliarmos com Deus, a qual nós vimos afastado. Então aqui nós vemos os conceitos das leis do mandamento, são os conceitos, a lei civil, a lei moral e a cerimonial que estava anulada para que os gentios também pudessem se achegar à presença de Deus. E nós continuamos no subponto 4, a revogação da lei dos mandamentos. Havia essas leis, mas foi revogada. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir as leis, disse Jesus. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas. Assim, a inimizade foi desfeita. Aqui nesse último subtópico 4, nós vemos que Deus já tinha uma promessa para todas as famílias da terra. Quando ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que já havia uma promessa para que todas as famílias, Deus nunca trabalhou com divisão, porém escolheu esse povo para representar a Deus. E através desse povo, que não foi como assim Deus queria, veio Jesus Cristo. Aí sim ele veio abolir ele cumpriu todas essas leis. Ele não veio revogar, mas veio cumprir. Ele pôde cumprir. Ora, um testamento só tem validade depois da pessoa morta. Então Jesus morreu na cruz do Calvário para deixar um novo testamento. Por isso nós não temos a obrigação daqueles rituais do Antigo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento, é uma nova lei, é do tempo da graça. Nós temos sim a lei moral para seguir com moralidade, fazer as coisas corretas conforme as ordenanças de Deus. Mas assim Jesus cumpriu todas essas leis, todos os rituais, e assim ele pôde se oferecer como sacrifício vivo, santo. Aí se revogou a lei e nós estamos no tempo da graça. Por isso nós não temos mais aqueles rituais, aquelas obrigações de estar praticando todos aqueles ritos cerimoniais, a qual eram sacrifícios, era bebida, era o sábado, era tantos tipos de sacrifício que se fazia. Mas Jesus, através da sua morte, ele aboliu todas essas ordenanças ritualistas e assim desfez a inimizade que existia entre os povos. Nós vemos como é difícil a inimizade, se nós contarmos como a Alemanha, um país dividido, se dividiu
por anos ficou dividido e depois houve reconciliação, porque caiu-se o muro da divisão, e é tão difícil uma separação de um casamento, uma separação de uma família, uma separação da igreja, e Jesus não trabalha com separação, ele trabalha com união, ele se colocou como pecador em nosso lugar para reconciliar nós e reconciliar com os outros povos. Então, por isso nós podemos ter comunhão um com os outros através de Cristo Jesus. Ora, isso é uma prova que quando nós recebemos um visitante na igreja, um membro de outra igreja, mas que professa a mesma fé que nós, quando nós já cumprimentamos, nós já sentimos a presença dele e já chamamos de irmão. Por quê? Porque ele foi reconciliado com Deus e conosco. Por isso nós temos comunhão um com o outro. E você não deixe essa comunhão, acabar. Tenha comunhão com Deus e tenha comunhão com o seu irmão também, porque Jesus não trabalha com separação. O tópico 2, nós vamos pela paz. Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz, de forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos, promovendo assim a paz. Glória a Deus. A paz que o mundo não dá. A paz de Cristo, ela é diferente. Existe por aí vários tipos de paz. A paz que o mundo oferece é uma paz passageira. É uma paz, queridos irmãos, que ela depende muitas vezes de circunstâncias na vida de pessoas. A paz, às vezes, no lar de um casal existe até o momento que, de uma dificuldade financeira, aí acaba-se a paz. A paz, às vezes, que o mundo dá, ela existe na vida de uma pessoa até o momento que uma pessoa faça alguma coisa ou fale alguma coisa daquela pessoa, acabou-se a paz, se tornou guerra. Então essa é a paz que o mundo dá, uma paz passageira. Mas Cristo, ele nos trouxe uma nova paz. João, ele escreve no capítulo 14, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus, ele nos deu uma paz, mas uma paz diferente, um conceito de paz, o fim de um conflito. Aleluia. Então é uma paz que ela dura para sempre. Por isso que quando nós encontramos algum irmão, alguma pessoa querida, nós o saudamos com a paz do Senhor. Você está profetizando uma paz para aquela vida, uma paz do Senhor, uma paz contínua, uma paz que permanece na nossa vida, mesmo em momentos difíceis. Essa paz, ela continua. Mesmo em momentos que nós somos ofendidos, esta paz ainda ela continua. A paz, ela fez parte do Sermão da Montanha, quando fala que bem-aventurados são aqueles que promovem a paz. Então Cristo, ele mostrou a paz como princípio, e a paz também está incluída no fruto do Espírito, que está registrado lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo e paz e longanimidade. Veja bem como é importante a paz estar no meio do povo. A paz que Cristo trouxe, a qual fala aqui na leitura, uma paz que não é conhecida pelo mundo. Se o mundo conhecesse essa paz, queridos, muitos se achegariam a Cristo para ter essa paz, para receber essa paz de graça que nós temos todos os dias da nossa vida, mesmo em momentos de angústia, mesmo no momento de enfermidade, essa paz ela continua firme em nosso coração. Paulo também escreve em Romanos capítulo 5, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus que nós temos por intermédio de Jesus Cristo é aquela inimizade que Adão criou lá no Jardim do Éden
fazendo uma inimizade com Deus, e Cristo nos trouxe a paz agora com Deus através do seu sacrifício. Continua Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Veja bem, irmãos, uma paz que o mundo não compreende. Quantas pessoas chegaram em você, quantas pessoas chegaram em mim, que me conheceram lá no mundo, quantas pessoas te conheceram lá naquela velha natureza que você tinha, e tem uma mesma expressão que tem sempre, que eles falam para nós: quem diria, hein? Quem diria você estar dessa forma, convertido, tendo essa paz? Essa é a expressão que o mundo tem e não compreende essa paz que Cristo tem dado para nós. Uma paz incalculável, uma paz diferente, que às vezes as pessoas querem conquistá-la de qualquer jeito, de qualquer forma, mas não conseguem se não for através do sacrifício de Cristo. Através de Cristo, que é Ele que nos dá essa paz, é Ele que nos promove essa paz, e essa paz, queridos, não tem comparação neste mundo. Você é testemunha disso e sabe o que eu estou falando. Então não trocamos por nada essa paz que faz parte do fruto do Espírito Santo. Isaías também, ele disse lá no capítulo 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Veja bem, os profetas profetizaram também sobre a paz. O castigo da paz, que nos traz a paz, estava sobre ele, profetizando sobre o sacrifício de Cristo Jesus. No subponto 2 diz assim: Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Esta expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas Ele é literalmente a nossa paz. Isto implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Veja bem que coisa maravilhosa. Deste modo, essa paz repousa na igreja, entre os crentes e Deus, e entre judeus e gentios, agora um único povo em Jesus Cristo. Nós vemos aqui que todos querem paz. Todos, como o pastor Amarildo mencionou no primeiro subtópico, paz, boa relação, todos querem boa relação. Mas aqui no segundo tópico nós vemos que Cristo não é que Ele tem a paz, Ele é a paz. Ora, se Ele é a paz, se você não tem Cristo, você não tem paz. É em vão maneira de você viver, você vai dizer: eu vou querer a paz, mas não procura Cristo, não se entrega a Cristo. É impossível uma pessoa viver em paz sem Cristo. Não tem condições, porque Cristo é a paz. Assim como Deus é amor, Cristo é a paz. Por isso já foi explicada a saudação, a paz do Senhor. É a paz, é o Senhor Jesus na pessoa, é o Senhor Jesus na igreja, é o Senhor Jesus no meu coração e no seu coração. Somente Ele pode te dar a paz. Nós vemos aí países e quantas tribos, nações que vivem em conflito, e se fala muito em paz, em fazer um legado de paz, e legado para isso, legado para aquilo, mas se não tiver Jesus, não tem paz. Sempre vai ter ambição, sempre vai ter contratempos que vão tirar a paz dele. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve, se você quer ter paz com Deus e paz com o seu irmão, você tem que ter Cristo. Cada vez que você está mais perto de Cristo, mais paz você tem. Paz com o seu irmão e paz para com Deus. Por quê? Porque se um irmão se ofende, quando nós temos Cristo, nós não vamos atrás de vingança, nós não vamos atrás de arrumar briga ou confusão. Nós temos paz com Cristo, porque Cristo tem cuidado de nós. Muitas vezes nós recebemos uma ofensa, mas sem querer, a pessoa sem querer se ofendeu. Ora, se eu fosse revidar tudo que a mão esquerda já levou da mão direita, quantas batidas da mão direita bateu na minha mão esquerda? Se eu tinha que cortar todos os dedos da minha mão direita, porque a mão direita machucou muitas vezes a minha mão esquerda. Eu tenho dedos cortados, tenho dedo machucado, já caiu a unha. E, no entanto, a mão direita e a mão esquerda faz parte do corpo de Cristo. E eu não posso estragar o corpo de Cristo, eu não posso danificar o corpo de Cristo.
Tudo pertence ao corpo de Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, você está em Cristo, se eu te ofendo, me perdoa, meu irmão, me perdoa, porque assim nós vamos viver em paz. Somente através de Cristo nós podemos perdoar e viver em paz. É essa paz a qual o mundo não tem. Somente através de Jesus Cristo nós podemos ter essa paz. E lembrando que nós somos o corpo de Cristo. O cabeça não, cabeça é Cristo. É Ele que nos guia, é Ele que nos dirige. Por isso, Ele pode nos dar a paz. E o cabeça é o que pensa. Não pense você, não tire conclusões precipitadas principalmente. Deixe que Jesus fale com você e assim você vai viver em paz no nome de Jesus. No subtópico 3 nós vemos a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, a étnica e a classe social desapareceram. Glória a Deus. O maravilhoso desta lição que está escrito aqui, queridos, a partir desse ato surge uma nova humanidade. A partir do sacrifício de Cristo surgiu uma nova humanidade, onde não existe circuncisão e nem incircuncisão, aonde não existe melhor e não existe pior, existe um só povo. Isso que Jesus Cristo fez através do seu sacrifício, ele uniu os povos, ele tirou as diferenças, ele igualou as pessoas. Logo mais adiante vamos ver que ele fez uma paz, uma reconciliação num povo na horizontal com uns com os outros e na vertical para com Deus. Ele reconciliou de quem está no céu e de quem está na terra. Então ele promoveu a paz literalmente para unir as pessoas, para unir o povo, para unir a igreja. Por isso que a gente sempre diz que uma igreja que tem divisão, uma igreja que tem contenda, uma igreja que tem coisas erradas, ela não vai à frente, ela para, ela não cresce, ela não tem um agir do Espírito Santo. Por quê? Porque não está cumprindo ali naquele lugar a paz a qual Cristo intermediou entre os povos, a qual Cristo fez. Então, é muito importante para que o Espírito Santo, ele opere em meio da igreja, ele opere nas nossas vidas, que nós temos que ter paz uns para com os outros. Quando nós vamos tocar no pão e no cálice da Santa Ceia, a leitura que Paulo fez aos Coríntios, ela é bem clara, que nós temos que ter paz entre nossos irmãos. Se nós tivermos alguma coisa contra alguém, é melhor a gente ir reconciliar com o nosso irmão primeiro, para que depois toque no cálice e no pão, para que nós não venhamos sofrer uma consequência espiritual, uma morte espiritual. E por causa desse ato errado, há muitas pessoas fracas e doentes, diz Paulo aos Coríntios. Então é muito importante nós atentarmos, irmãos, para essa paz que Cristo fez, intermediou entre as nações, entre a humanidade. Ele fez um novo povo. E a igreja ela tem que seguir esse caminho, seguir esse objetivo e seguir esse conselho de paz, que é o caminho que nos leva a Deus, que nos leva a ter uma comunhão com o Espírito Santo, para ter paz entre irmãos na igreja. Isaías, ele escreve um versículo maravilhoso, que eu acho lindo e maravilhoso. Isaías, no capítulo 9, versículo 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade e Príncipe da paz. Veja bem que maravilhosa profecia é essa que Isaías escreveu sobre o nosso Cristo, Príncipe da paz. Se não tiver paz, queridos, no seu coração, se não tiver paz, quem sabe, irmãos, na sua casa, se não tiver paz, irmãos, no seu trabalho, procura um caminho da paz para que Cristo habite no seu lar, na sua vida, no seu trabalho, para que o Espírito Santo venha trabalhar, venha fazer uma obra poderosa na sua vida, porque o caminho verdadeiramente é a paz, a qual Cristo nos mostrou e nos reconciliou uns para com os outros. Então nós temos terminado aqui o ponto 2, agora vamos fazer aqui o ponto número 3, que diz que pela cruz reconciliados com Deus num corpo, pela cruz reconciliados com Deus num corpo, que tem aqui três subpontos. Diz assim: o mistério da reconciliação, ele desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Esta dádiva foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição por nós. Veja bem, ser condenado à morte na cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Que terrível! Em seguida era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por esta razão, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa e entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Aqui Cristo se colocando no nosso lugar, ele se fez maldição por nós, visto que essa morte de cruz era considerado maldito aquele que morria na cruz. E Cristo, sem pecado, sem dívida, o que estava ali era a minha dívida, era a nossa dívida, eram os nossos pecados, a qual ele estava carregando ali e se fazendo por maldito em meu lugar, em seu lugar, para que nós pudéssemos ter reconciliação com Deus, ter paz com Deus e assim alcançarmos a salvação. Num desses pontos, segundo a tradição dos judeus, era maldição e uma vergonha, porque morrer na cruz, e dentre outros era a nudez. Ora, para um judeu mostrar a canela, simplesmente a canela, levantar o seu vestido, por isso os judeus quase não corriam, eles não corriam, porque se fosse correr tinha que levantar o vestido, então era uma vergonha mostrar a canela, e Jesus ficou seminu numa cruz, foi envergonhado, foi humilhado perante os seus, perante aquele povo que ele veio, para que pudesse unir os povos gentios e judeus. Veja o tratamento que ele recebeu para que eu e você tivéssemos a salvação. Ele foi açoitado com chicote, foi cuspir na sua face, e cuspir era um gesto de humilhação, foi humilhado, foi feito maldição por mim e por você, mas ele não recuou e não quis descer da cruz, ele não rejeitou a cruz, ele pensou em mim, pensou em você, pensou na igreja do Olímpico, pensou em você, em tantas coisas que você poderia alcançar e não quis. E quantas vezes eu e você, nós não podemos suportar o nosso irmão, às vezes fala assim, mas isso é humilhação, eu não vou passar por essa humilhação, por fazer isso, fazer aquilo. Às vezes tem pessoas que têm vergonha até de catar um papel do outro que caiu no chão, acha que isso é um insulto, é humilhação. Veja com Jesus o que foi. Imagine um homem como Jesus ficar seminu e carregar uma cruz perante os conhecidos, perante a sua cidade, a sociedade, o que ele passou por mim e por você. E aí eu pergunto, o que eu estou fazendo para o meu irmão? Será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer? Ou será que eu não posso me humilhar, eu não posso fazer nada? E Jesus se fez maldição por mim
e por você, para que nós pudéssemos estar aqui onde nós estamos. Por isso nós temos que ser gratos a Deus e sermos imitadores dele. O sofrimento dele foi grande por mim e por você. No subtópico 2 nós vamos, está escrito, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo paz, e também evangelizou a paz a nós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Reconciliação, a qual nós podemos ver, irmãos, é algo que havia já uma comunhão entre duas pessoas e por um motivo, quem sabe, foi desfeita essa comunhão e depois acontece a reconciliação. Nós tínhamos paz com Deus, a qual nós falamos, nós tínhamos comunhão com Deus, ou seja, Adão e Eva tinham, mas por um momento oportuno, por um deslize daquele casal, ele perdeu esta comunhão com Deus, ele perdeu a comunhão que ele tinha total com Deus e fez-se inimigo através do pecado. Ele quebrou essa comunhão que ele tinha com Deus, e agora através de Cristo, nós somos reconciliados novamente com Deus. Por quê? Porque aquela dívida que Adão e Eva fez lá no passado, Cristo agora paga por mim e por você, sem nós fazermos esforço algum, somente por amor a nós, Cristo fez isso. Veja bem que amor tão grande, a qual o pastor Flávio aqui deixou bem explícito aqui para nós entendermos que amor é esse, que entrega a sua própria vida, a sua própria humilhação, para nos reconciliar com Deus, um pecado que aconteceu, que não foi ele que fez, foi o homem, mas ele paga a si mesmo e nos reconcilia com Deus. E esse mistério da reconciliação a qual ele fez, ele deixou para nós também, porque nós recebemos também o mistério da reconciliação. O mistério da reconciliação, queridos, é fazer com que as pessoas também se reconciliem uns com os outros. Aquela inimizade que existia entre pessoas, que existia entre Deus e o homem, existia entre homem e homem, agora é reconciliado através do sacrifício de Cristo, entre judeus e gentios, entre Deus e o homem. Muitas vezes entre povos, entre as igrejas, entre famílias, sempre há algo errado. Então precisa ter em nós uma reconciliação, algo em nós que faz com que as pessoas entendam o que é reconciliação. Por isso o mistério da reconciliação está impregnado em nosso coração, tem que estar, para que nós possamos propagar o evangelho da graça, o evangelho da salvação, o evangelho da reconciliação com Deus, reconciliados pela cruz de Cristo, a cruz de Cristo que reconciliou o homem com os demais. E que Paulo também escreve aos Colossenses no capítulo 1, é muito bom a gente ter as referências bíblicas, que diz assim, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão na terra, referindo-se a Deus no céu e os homens na terra, tanto os que estão na terra, como os que estão nos céus. Veja bem o poder que é aquele sacrifício que Cristo fez. Ele reconciliou as criaturas na terra com o nosso Criador que está no céu. Também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. Veja bem o mistério que Ele nos deu da reconciliação. Ele nos deu a cada um, por quê? Porque nós recebemos de Cristo a reconciliação, então nós temos que fazer o mesmo. Se Cristo nos amou, nós temos que amar como Cristo amou. Se Cristo nos perdoou, nós temos também que perdoar aqueles que nos ofenderam. Então, a mensagem da cruz, ela é muito forte, ela deixa para nós muitos valores que nós temos que praticar na nossa vida todos os dias, com o nosso irmão, com nossos familiares,
com nossos amigos, com o nosso Deus constantemente, deixando como que nós reconciliamos com Deus, é aceitando a Cristo como nosso Salvador. E como que nós mantemos essa reconciliação? Como que nós mantemos, irmãos? Porque isso aqui, ela só vai cessar quando Cristo buscar a igreja. Nós reconciliamos com Deus, mas muitos têm caído no pecado, muitos têm caído da graça, muitos não têm suportado as tentações, os manjares que o mundo oferece, têm deixado essa reconciliação que Cristo fez lá na cruz do Calvário, tem deixado e tem abandonado a presença de Deus, tem caído no mundo. Ele se desfez essa reconciliação, ele desfez esse valor tão grande que Cristo nos trouxe. Por vez, por coisas banais desta vida, a pessoa deixa Cristo, deixa essa paz que Cristo uniu ele a Deus, uniu ele à igreja, às vezes ele deixa. Por isso é importante nós estar sempre alimentado diante de Deus, para que nós não venhamos cair, que nós não venhamos perder essa reconciliação que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Fica aqui nessa lição, queridos, espero que todos estejam desfrutando desses pontos, desses subpontos, que é muito importante, muito claro, para nós entendermos o que significa a reconciliação na cruz do Calvário. E continuando aqui no subponto 3, reconciliados na cruz tem um corpo, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, a qual nós falamos, isto é, entre o homem e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus que por causa dos pecados estava sobre nós foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Glória a Deus, pastor Flávio. Reconciliado na cruz, em um corpo. O que estamos vendo aqui? Porque houve essa reconciliação foi tanto horizontal como vertical, porque um povo se reconciliou com o outro, e esses povos se reconciliaram com Deus. Então houve comunhão um com o outro, e houve comunhão desses povos com Deus, e isso tem que ter. E para que tenha essa comunhão, não tem como nós formarmos com a comunhão horizontal e vertical se nós não pertencermos a um corpo. Que corpo que é esse? É o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É a igreja. Então aqui cai por terra muitos que falam assim: mas eu sirvo a Jesus só do meu jeito, eu sirvo a Deus do meu jeito na minha casa. Então não temos o corpo. Nós fomos reconciliados na cruz em um corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. O corpo de Cristo quem é? Somos eu e você que formamos o corpo de Cristo. Através de nós que formamos a igreja, fomos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando nós estamos ligados na igreja, nós temos comunhão com Deus e comunhão com o nosso irmão. É impossível nós termos comunhão com o nosso irmão sem estarmos ligados à igreja. Então se formou um novo povo, é um povo zeloso de boas obras, que é a igreja do Senhor. Por isso nós seguimos uns costumes, seguimos as ordenanças, segundo os mandamentos que está nos estatutos das Sagradas Escrituras, para que nós formamos um só corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Aí nós formamos esse corpo, nós formamos uma família. Que família que é essa? A família de Deus. O próprio Jesus disse: já não chamamos mais de servo, mas de filhos, né? E nós tratamos como irmão. Veja que um pastor é irmão de um adolescente, uma irmã do ciclo de oração é irmão de um jovem. Todos somos irmãos uns dos outros, porque nós pertencemos
a mesma família. Aqui todos nós existe uma hierarquia para organizar a igreja. Porém, ninguém é maior ou menor que o outro aqui. Todos nós somos a mesma pessoa perante Deus. Todos nós formamos a igreja e cada um faz algo para a igreja. Todos nós somos úteis na igreja, lembrando que o cabeça é Cristo. Ele comanda a igreja, mas o corpo de Cristo somos eu e você, que formamos a família de Deus. Por isso nós fomos reconciliados na cruz para formar um só corpo, que é a igreja do Senhor. É a cruz que nos redimiu, é a cruz que que nos deu a paz, tirou a maldição, e assim nós formamos um corpo só. Se você, meu irmão, minha irmã, não faz parte da igreja, venha fazer parte da igreja, porque o que estiver ligado aqui, está ligado no céu. Veja, o que liga, eu e o Amarildo, aqui pastor Amarildo, nós ligados aqui, nós ligamos no céu. Então está ligado um com o outro e nós estamos ligados através da igreja no céu. Então é somente o corpo de Cristo que forma a igreja, e somente a igreja que tem essa comunhão com Deus, que formamos assim uma comunhão vertical. Então a comunhão vertical e horizontal tem que se formar dessa maneira, formando a igreja do Senhor. E assim nós vamos concluir essa lição, lendo a conclusão, pois o Amarildo estará agradecendo. A conclusão diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade e criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Glória a Deus. Esperamos, queridos irmãos, que esta lição tenha surtido efeito na sua vida, tenha esclarecido as suas dúvidas sobre a nossa reconciliação com Deus. E o ponto central de tudo isso está escrito aqui na conclusão, a qual o pastor leu: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu todas as coisas. A palavra obediência, ela abrange toda a nossa vida na igreja, a nossa vida, o nosso ministério. O plano da salvação na nossa vida, ela é baseada na nossa obediência. Obediência ao que? Às ordenanças, aos mistérios de Deus. O próprio Cristo, sendo Deus, ele obedeceu aos planos de Deus. Ele obedeceu, e a primeira coisa que ele nos ensinou foi a obediência, para que os povos se unissem uns com os outros, tirasse toda aquela intriga, aquela inimizade que existia entre eles. Cristo, ele cumpriu já ensinando-nos sobre a obediência ao plano de Deus. Por isso nós temos que ser sempre obediente ao nosso pastor. Nós temos que ser obediente ao ministério da igreja. Nós temos que ser obediente aos mandamentos de Deus. O próprio Cristo, ele sendo Deus, os povos, os judeus, eles procuravam condenar a Cristo pela desobediência. Eles achavam que Cristo estava quebrando os mandamentos de Moisés. Então eles procuravam de todas as formas acusar a Cristo que estava desobedecendo as leis. E não, e Paulo escreveu que Cristo, ele veio para cumprir as leis e não anulá-las. Ele cumpriu todas as leis certinha, mas ele pregou-nos uma nova lei, um novo concerto, uma transformação que é feita dentro de cada um de nós. Se essa transformação não existir no seu coração, se você ainda tem mágoa de um irmão ou de uma irmã, se você tem mágoa de alguém, querido irmão, mais uma vez nós falamos isso, reconcilie com o seu irmão, para que as promessas de Deus elas se cumpram definitivamente na sua vida. O rancor, a mágoa, isso aí prejudica a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Isso não pode existir no coração da igreja, não pode existir no coração dos irmãos. Então que essa lição possa ter clareado isso na sua mente, no seu coração, você que assistiu, você que acompanhou a nossa revistinha.
E isso também nos tem trazido uma lição muito importante, o momento que estamos vivendo, que muitas pessoas acham que pelo fato dele não estar na igreja, ele está fraco na fé, ele está enfraquecendo, ele está enfraquecendo, está se esfriando na fé. Por quê? Porque ele não vem na igreja. Queridos irmãos, a nossa fé, ela é invisível. A Bíblia nos diz que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é adorando a Deus somente dentro da igreja, dentro de quatro paredes. Nós temos que adorar a Deus na nossa casa. É dentro da nossa casa que a nossa fé vai ser fortalecida. E que nesta lição você possa entender do momento que nós estamos vivendo. Nós já estamos cansados de ouvir isso. Você deve estar cansado de ouvir isso nas redes sociais, nas lives que estão acontecendo sobre pandemia, sobre coronavírus. Já estamos cheios dessa história. Mas nós temos que falar uma coisa, irmãos, isto serve de lição para nós. É Deus cuidando da igreja, é Deus tratando da igreja, fazendo com que a igreja que estava aqui reunida dentro desse templo, ela está agora separada nos seus lares, mas com o mesmo propósito e com o mesmo objetivo, adorando a Deus em espírito e em verdade e em obediência. Fica aí esta lição para o seu coração e para o seu elevo espiritual e sua meditação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, encerrando aqui a minha parte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Glória a Deus. Que você fique com essa meditação, para que você possa meditar dia e noite, se for possível, queridos, que você tem que estar reconciliado e saber do tamanho do sacrifício que Jesus fez, para que você tenha paz, para que você tenha comunhão com Deus e com os homens aqui na terra. Amém. Pastor Flávio. Queremos mais uma vez agradecer a todos os irmãos que assim estão participando dessas lives, a qual a igreja está promovendo. Queremos agradecer o Paulo, a Andressa, que tem tomado a frente desse trabalho. E Deus permitindo, sábado, às 19h30, nós estaremos aqui com o departamento dos adolescentes, participando de mais um culto. Não podemos dizer que vai ser online ou não vai ser, nós não sabemos o dia de amanhã mesmo. Nós não sabemos, a qualquer hora nós podemos voltar com a nossa atividade normal, mas se não voltar e Deus permitir, nós estaremos aqui no sábado às 19h30 com culto online, no domingo às 9h da manhã, escola bíblica dominical, mais uma lição será passada, você estará aprendendo e acrescentando conhecimento da palavra do Senhor. E no domingo à noite às 19h, um culto com a família, Deus permitindo, nós estaremos aqui. Também queremos aqui fazer mais uma oração. Nós vamos orar pela Angelita, que fez aniversário ontem, e também pelo Vitor, filho do Ney, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus possa vos abençoar grandemente. Fica os nossos parabéns em nome da igreja. Que Deus abençoe os aniversariantes, também você que fez aniversário essa semana. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. E assim Deus possa dar tudo de bom para vocês, sua família e na sua vida. Vamos orar, em seguida, pastor Amarildo impetrando a bênção apostólica. Oramos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e agradecemos por participar dessa escola bíblica dominical, Senhor Jesus, a qual nessa noite, Senhor, estamos passando essa lição, para que nós possamos crescer na graça, Senhor, no conhecimento da Tua santa e poderosa palavra, Senhor, que nós possamos saber mais, errar menos, que nós possamos conhecer os Teus estatutos, os Teus mandamentos, Senhor, para que nós possamos fazer mais e melhor para a Tua obra, Senhor. Abençoa esse povo, Senhor, que está ouvindo, Senhor, e aprendendo a Tua palavra. Abençoa, Senhor, os aniversariantes, Senhor, a Angelita, o Vitor, Senhor, que fizeram aniversário, que estão fazendo aniversário. Também aqueles, Senhor, que nós não mencionamos, mas que o Senhor esteja abençoando. Também aqueles, Senhor, ouvintes, Senhor, que tem algo, Senhor, que precisa de uma intervenção divina, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, e fazendo segundo a Tua vontade, Senhor. Crendo em Ti, nós agradecemos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba aí na sua casa que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todos digam
Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.